Olá, irmãos, a paz, tudo bem com vocês? Bom, hoje é meu dia de trazer aqui a reflexão sobre o livro de Atos, escolher um capítulo. E no dia 27 de janeiro, adivinha qual vai ser o capítulo que eu vou comentar com vocês? É exatamente o capítulo 27. Esse capítulo, ele teve um propósito de eu estar comentando, ele me acompanhou bastante no ano de 2020. Antes eu já tinha feito uma leitura desse capítulo em específico, na época da faculdade, bem no comecinho dessa caminhada cristã. E hoje eu entendi o porquê que Deus renovou aí, o entendimento sobre esse capítulo em específico, trazendo não só um capítulo para ser comentado, mas todo o livro de Atos. Porque esse livro de Atos, ele é direcionado exatamente para a igreja primitiva. E nós aqui somos igreja, somos corpo de Cristo. E Deus tem um propósito como destinatários desse livro, leitores, de nos edificar, de nos confirmar na fé, de dar estratégia, de dar direção. E eu quero falar um pouquinho sobre isso no capítulo 27. Em alguns versículos específicos, irmãos. O versículo 22, 23 e 24 me chamaram muita atenção. Eu vou ler para vocês e a gente vai comentando um pouquinho sobre esse capítulo. Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Eu queria trazer esse capítulo, esses versículos para vocês, porque Paulo estava aí sendo direcionado, para Roma. Ele estava saindo de Cesareia, indo para Roma. E eu não sei se ele entendia no comecinho desse trajeto o propósito que Deus teria lá em Roma para ele. Mas eu entendi aqui, nesses versículos, que o anjo confirmou que Paulo precisava comparecer diante de César. Então ele estava aí já na última viagem missionária para ser cumprida, onde nós temos aí o relato da vida de Paulo. E nessa viagem aí, nesse trajeto, do navio até Roma, gente, aconteceu, querendo ou não, um pequeno contratempo, O navio, ele começou a ir para cima, para baixo, para lado, para o outro, porque aconteceu uma grande tempestade em alto mar. E eu queria trazer essa reflexão para vocês, para as nossas vidas hoje. Eu trouxe para minha vida no ano passado, porque comentamos essa palavra no Ministério Infantil, sobre as muitas tempestades, as muitas águas que muitas vezes vêm como tribulação, como chacoalhão nas nossas vidas. Mas aqui nesses versículos eu percebi o tamanho cuidado de Deus, porque Ele colocou naquele navio, no navio das nossas vidas, homens e mulheres de Deus. Ele colocou um homem de Deus, ele colocou Paulo, que foi dirigido, que foi ali instruído e também foi acalmado, sabe? Porque aquela mensagem que o anjo Deus deu foi para acalmar também o coração dele, para ele não temer e fazer com que os demais também não temessem. Então, quantas vezes a gente tá numa situação de tribulação, de turbulência, e a gente começa a ficar com medo, mas aí Deus levanta mulheres e homens de Deus para falar: não temas, porque tem propósito onde você está indo, para onde você está indo, porque está debaixo do envio de Deus. E eu queria trazer também essa palavra para a minha vida aqui no Ceará, porque eu estou aqui debaixo do envio. Muitas são as tribulações, muitas estão sendo as tempestades, mas eu tenho aí todo o suporte, o aporte e o conselho dessa mulher de Deus que é a apóstola Malu, da igreja, dos meus irmãos que intercedem e oram e que eu tenho certeza que amam a minha vida. Assim como Deus amou e avisou Paulo no meio daquela tempestade que ia ficar tudo bem, que ele precisava chegar no lugar e que mesmo que perdesse o barco, os materiais, chegaria as vidas a salvo. Então eu queria aqui trazer para a igreja que nós precisamos buscar ouvir a voz de Deus, porque Paulo buscou. Nós precisamos fortalecer uns aos outros, porque Paulo fortaleceu uns aos outros. Nós precisamos obedecer a Deus e sermos servos fiéis até o fim, porque Ele tem salvação no final disso tudo. Então eu tô trazendo isso pra minha realidade aqui, porque muitas vezes eu pensei em abandonar o barco, pular, sabe? Esse povo aqui também quis pular. Mas ali apareceu uma grande mulher de Deus e falou: não, lembra que você tem um propósito aí.
E nisso tudo eu estou sendo provada, amadurecida e capacitada, como esse livro tem me capacitado na fé, no amor, no perdão e na esperança em Jesus. Então eu queria aqui deixar para vocês um versozinho que após ler esse capítulo 27, eu fui concluindo. Podemos perder muitas coisas no trajeto, como o navio, que eles perderam o navio, né? Mas o que há de mais valioso, a nossa vida, Deus salva. Deus nos preserva em segurança, onde quer que nós estejamos. Cada um de nós está num propósito missionário nessa época aí de pandemia. Cada um, às vezes, no seu canto, mas Deus tem propósito e Ele nos honrará na obediência, na fé e no amor. E tudo isso a gente está junto, como Igreja do Senhor. Um beijo, amo vocês, estou com saudade e eu espero aí que possa edificar a vida de cada um de vocês essa palavra, assim como tem edificado a minha. E eu vou continuar degustando da palavra dos irmãos e da leitura desse livro. Beijo, amo vocês. Deus abençoe.